A relação é preocupante, porque você aprendeu a parcelar antes de você aprender a investir. É importante de dizer que não existe um único caminho, tá, pessoal? Não existe uma receita de bolo, porque existe muito questionamento, principalmente porque existem muitas crenças, né, que as pessoas têm em relação a dinheiro. O mais importante é que primeiro os pais façam as pazes com o dinheiro. Então, por exemplo, se você tem uma leitura, se você tem uma fala de escassez com seu filho, provavelmente você está transmitindo essa mensagem. Quando você fala pra ele, você não pode comprar isso porque a gente não tem dinheiro. E não, ao invés de você explicar o porquê a gente não pode ou porquê a gente não deveria comprar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo dos meus próprios pais, né? Então, acho que eu tive aí a felicidade de ter pais empreendedores e que eles casaram muito cedo. Então, eles não tinham grana quando eles casaram, né? Então, a gente não tinha luxo em casa. E eles deram prioridade pro nosso estudo. Então, eu não estudei em escola pública, mas eu não tinha o tênis da moda, eu não tinha a mochila que todo mundo tinha na escola, eu não tinha as coisas que as pessoas tinham dentro de uma escola privada, né? Então é muito interessante dizer que eles deixaram essa mensagem clara. Então, olha só, a prioridade aqui é a sua escola e a gente está trabalhando para pagar a sua escola. Então, ou seja, é deixar claro esse ambiente dentro de casa. E uma das primeiras coisas que meu pai me deu foi um cofrinho. E esse cofrinho, gente, até hoje funciona essa comparação, essa analogia ali de você mostrar, guardar faz com que você possa comprar. Ah, é tudo digital, hoje é cartão de crédito, é celular, não sei o quê, mas ele precisa ver fisicamente. Ele precisa sentir aquilo, ele precisa ter uma relação. E a mesma coisa em relação até o trabalho. Então, dentro de casa, o trabalho era divertido. Né? Então, assim, não era uma coisa... Putz, eu via meus pais trabalhando, eu sabia que eles estavam construindo alguma coisa, mas não era algo pesado. Putz, eu tô indo trabalhar, nossa, que porcaria isso, não sei o quê, não gosto do que eu tô fazendo. Essa mensagem, quando você passa pros seus filhos, eles crescem como? Achando que o chefe é alguém sanguinário, que quer pegar todo o seu trabalho, o seu dinheiro, o seu tempo. Então, é uma pessoa que você tem que odiar, ou que você tem que, né, distanciar da sua realidade. Então, tudo isso é passado. Então, eu acho que primeiro de tudo, para os pais, é fazer as pazes com o dinheiro eles. Porque senão eles não vão ser capazes de dar o exemplo. Tudo é exemplo. Não adianta você falar assim, olha, naquela velha história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Você fala assim, olha, você tem que guardar dinheiro. E o pai lá, tipo, todo endividado, sempre apertado. A mãe sempre com problema. Não vai adiantar. Então você precisa, além de passar a mensagem, mostrar o exemplo. Então é fazer as pazes. E segundo ponto bem importante é perceber esses pequenos detalhes, como um cofrinho, como uma atividade. Olha, se você, sei lá, me ajudar aqui a lavar louça, você vai ganhar um dinheirinho. Isso funciona, né? Então é uma lógica ali que você tem. Aí, lógico, tem gente que critica, tem gente que apoia isso. Como eu falei, não existe uma receita de bolo porque cada família é de um jeito. Mas isso pra mim funcionou. A minha relação com o dinheiro, ela sempre foi de uma forma saudável, porque dentro de casa foram pequenos exemplos que os meus pais foram me dando. E muito importante, é uma tendência natural você ganhar dinheiro e você querer facilitar a vida do seu filho. E daí é o erro clássico. Obviamente, ninguém cresce com tudo de mão beijada. Ninguém consegue se desenvolver se tudo for fácil. Então, se toda vez que ele te pede alguma coisa, você dá aquilo. Se toda vez que ele precisa, você tá ali dando suporte, ele nunca vai entender o valor das coisas. E, de novo, a gente precisa mostrar esse valor, porque senão já cresce também com um problema. E as crianças hoje, elas já sabem o que é parcelar. Elas não sabem o que é investir. Né? Eu lembro do meu sobrinho também, quando ele era menorzinho, ele me pediu um skate. Falou, tia Carol, mas é só R$2.000. Detalhe, né? É só R$2.000. Só dois. Aí falou, tia Carol, mas você é rica, você pode comprar. E não se preocupa, você pode parcelar em 10 vezes. Então, e aí que tá, essa relação é preocupante, porque você aprendeu a parcelar antes de você aprender a investir. Aí a mudança de mentalidade. Por que nos Estados Unidos tem tantos investidores? Porque a criança tem 3 anos, ela sabe o que é uma ação. Aqui, putz, você vai descobrir isso quando você tem 60 anos. Então, a diferença que a gente tá ainda. Essa é uma das coisas que eu tenho, assim, realmente como vontade, né? Tipo, como objetivo de levar o autoconhecimento também já desde criança, assim como o dinheiro. Então, não só fazer as pazes com o dinheiro, mas fazer as pazes com a gente. De ter a fala sobre o autoconhecimento desde pequeno. Porque a gente tem uma tendência a não falar,
a não fazer, e daí a gente vai acumulando. E a gente só procura um coach, um terapeuta, um psicólogo quando as coisas já estão muito ruins ou quando você já tá numa situação muito crítica. Então é muito importante de ver pessoas muito bem-sucedidas que fazem terapia, que tem um coach, que continuam tendo. Então não é porque você resolveu isso na sua vida que você vai parar, por exemplo. Você vai continuar tendo. Eu recomendo fortemente que os pais incentivem isso de coloca teu filho para ser garçom, seja numa festa social, num trabalho beneficente, por exemplo. Isso vai ensinar muito, ele vai ensinar além da venda, vai ensinar do servir, de se importar com o próximo. Porque você não vai ter sucesso numa loja ou num restaurante se você não entender o que o próximo precisa, o que a pessoa ali, teu cliente precisa, né? Então eu acho que esse é um exercício que todo mundo deveria fazer, de tentar se exercitar nisso, né? De falar, cara, eu preciso servir o outro, eu preciso cuidar do outro. Aí você vai ser um ótimo vendedor, porque você está se importando com o que a outra pessoa de fato precisa na vida dela. Aí fica fácil de você argumentar e de você realmente entregar valor para ela. E uma vez que você entregou, você ganha a confiança dessa pessoa. Aí você pode ter certeza que vem a recorrência, que é a melhor parte de ser um bom vendedor. Quando aquela pessoa sempre quer você. E te indica para outras ainda, né? Exatamente. Porque você fez um trabalho coerente, você fez um trabalho que de fato agregou na vida dela, ela tem orgulho de ter comprado de você. E não o contrário. Quando aquela venda, a pessoa terminou e falou, putz, mas aquele cara é um ótimo vendedor, não sei o que, eu nem queria tanto. Acabou. Aquilo é a pior coisa que você pode ter como feedback. Então, ou seja, é muito importante que a gente faça as pazes com isso e que a gente também entenda que trabalhar menos não é trabalhar pouco ou não trabalhar ou trabalhar mal feito. Pelo contrário. A Lei do Mínimo Esforço tem um livro muito legal que chama Hábitos Atômicos. Eu adorei, né? Porque vem de atômicos. E daí, esse livro, ele é complementar ao Poder do Hábito, que eu também adoro esse livro. E ele fala bastante, no capítulo 12, sobre a Lei do Mínimo Esforço. Você economiza energia e daí você faz bem feito. Então, é muito interessante que eu corri, né, 3 maratonas, 42 quilômetros. E para você correr tantos quilômetros, você aprende a economizar energia. Porque o movimento é para você economizar energia para que você dure mais, para você conseguir sobreviver. E a mesma coisa em relação ao dinheiro. Se eu economizo energia cuidando de mim, indo para uma academia ou, né, curtindo com os meus amigos, indo para um cinema, para um restaurante, cuidando mesmo, vivendo, obviamente as horas que eu tô trabalhando, eu vou trabalhar com mais intensidade, com mais prazer e vou ganhar mais dinheiro. Então é isso que a gente precisa fazer as pazes. Não é porque você tirou um day off, significa que você não está produzindo. Pelo contrário, você está acumulando energia para produzir muito mais quando você está trabalhando.